a todos os nossos amigos, nossos irmãos, ouvintes desse canal, amigos especialmente da Casa Vinha de Luz, que é muito querida para mim. Eu fico muito feliz e agradecida pela oportunidade de estudo, principalmente nesse momento comemorativo, né, nesse outubro, nesse mês em que comemoramos a vinda de Kardec ao nosso mundo. Então, é muito satisfatório para mim poder falar desse assunto, e é com muita humildade, com muito carinho também que a gente preparou esse estudo, essa pesquisa. Espero que seja de alguma utilidade para aqueles que forem ouvir. Então, como havíamos dito antes, né, esse momento é um mês que comemoramos a vinda de Kardec, e é importante que a gente observe o fenômeno, mas não só o fenômeno, que a gente consiga atentar para tudo que esses fenômenos que envolveram a vinda de Kardec queriam nos dizer ao espírito. Então vamos começar o nosso estudo da noite, da tarde, com uma página do livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. Abrimos a página agora e que caiu a 143 Cartas Espirituais. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que veio da Laodiceia, lede-a vós também. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 16. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber as vibrações dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que resulta no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidos. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para que a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos mais elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as cartas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então, essa lição tem muito a ver com o estudo que nós vamos fazer hoje e, posteriormente, vamos falar novamente sobre ela. Agora vamos fechar então os nossos olhos, elevar nossos pensamentos
e dizer assim: Pai amado, que é todo poder, que é toda bondade, Mestre amigo Jesus e amigos espirituais envolvidos nesse momento, agradecemos a possibilidade de estudo que fazemos com toda a nossa humildade, com todas as nossas limitações, e pedimos, Senhor, que esse pequeno momento seja um momento da luz de Deus brilhar em cada um de nós, em nossos corações e em nossas mentes, tornando o nosso espírito apto a recebimento dessa mensagem. Que assim, Senhor, eu possa estar aqui como uma ferramenta da espiritualidade maior, mostrando aquilo que for necessário. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, queridos, ouvintes desse estudo, hoje temos a incumbência de falar sobre Allan Kardec, sobre os fenômenos que giraram naquela época, sobre as irmãs Fox, né, sobre as médiums que deram início a todo esse processo e também ao método utilizado por ele. No entanto, é importante salientar que falar sobre isso, vamos dizer que separadamente de todo um contexto, seria falar de apenas um membro de um todo, um membro que faz parte de uma grande revolução, de uma grande empreitada da espiritualidade para o nosso terceiro milênio. Então, vamos tentar de alguma forma aqui dar uma pincelada, porque seria impossível falar sobre toda a programação espiritual dentro de uma hora. Mas nós vamos pincelar isso para aguçar a curiosidade daqueles que ouvem a buscar também mais informações, a pesquisar e a refletir sobre o que tudo isso quer nos dizer diretamente a nossa caminhada moral na nossa escola, que é a Terra. Então, nós vamos começar falando sobre os marcos da humanidade, né? Se nós pensarmos desde o início da humanidade até hoje, nós vamos perceber, observando num todo, né, sobre todos esses acontecimentos, que a humanidade foi dividida em alguns marcos importantes. Segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, seria a vinda de Moisés, que nos traz uma ideia de justiça, né? de como a sociedade organizada naquela época deveria também atentar para uma organização mais moral. E Moisés vem nos trazendo essa ideia e, assim, nessa caminhada, preparando toda a humanidade naquele momento para a vinda de uma lei muito maior, né, para uma verdade muito maior, que seria o próprio Cristo. A vinda de Cristo seria o segundo marco, né, segundo o Evangelho, o segundo marco da humanidade. Jesus, então, nos traria a ideia do amor que deveria sobrepujar todas as outras leis, que deveria se sobrepor. E Jesus, então, concentra todas aquelas leis mosaicas daquela época, né, e as leis que foram enviadas por via, vamos dizer, até mediúnica por Moisés, né, e que eram 10, Jesus transforma então em apenas duas leis principais, trazendo o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele traz a ideia do amor como sendo o caminho principal para a evolução moral e espiritual na Terra. E o terceiro marco, né, que foi inclusive prometido ainda por Cristo em terra, foi o Consolador prometido por Cristo, que nos traria a ideia da caridade, né, o amor
a caridade e a justiça, juntando esses 3 pontos, esses 3 marcos em um só. O Consolador nos traria então essa ideia mais consolidada sobre o que seria necessário para encontrarmos a felicidade, para encontrarmos a evolução que tanto buscamos, que tanto busca o nosso espírito. E aí, falando mais em termos de como a humanidade lida com a espiritualidade, né? A gente viu aqui na própria página de abertura, no momento em que ele fala e que a comunicação, o correio dos céus nunca se interrompeu. Isso mostra que durante toda a evolução do homem na Terra existiu uma comunicação entre o céu e a terra, entre a espiritualidade e os seres humanos. E ele ainda completa: desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos. E aí, então, nesse momento, nós refletimos sobre todos esses marcos, né, que separaram a humanidade em milênios. O correio dos céus falava diretamente conosco aqui na Terra. E a ideia de uma espiritualidade, ou seja, de uma transcendência, de que não éramos apenas um corpo de carne, mas que existia, além de nós, algo superior, uma força superior, sempre existiu na humanidade, né? Diz Jung, um conhecido teórico da área das psicologias, que a humanidade traz em si, é inerente ao homem, a ideia de uma transcendência. Então, que já estaria gravado em nosso espírito que nós não somos apenas materiais, matéria, e nós temos uma força maior sob a qual estamos submetidos. Mesmo aqueles que não acreditam, ainda assim, em algum momento, elevam seu pensamento buscando um apoio, buscando uma ajuda dos planos superiores. Então, já no Egito Antigo se tinha essa ideia, né? Os povos acreditavam numa vida após a morte, tanto que mumificavam os corpos porque entendiam que em algum momento aquele espírito que havia desencarnado, que havia morrido, voltaria para ocupar aquele corpo em algum momento. Isso, claro, se passasse pelo julgamento de Osíris e ela assim o permitisse. Então, essa ideia da transcendência já existia no Egito Antigo. O povo celta também, muito tempo depois, entendia e acreditava na existência também da alma, né, da vida após a morte, da alma, da transcendência. Acreditavam em toda a relação com a natureza, acreditavam nas forças superiores que moviam as coisas da natureza. Então, essa ideia também já era muito conhecida entre os celtas. O budismo, podemos dizer que o budismo também, em todos os cantos da Terra, existiam pessoas ou existiam espíritos que foram enviados para semear a ideia da transcendência da alma, né? E a ideia da reencarnação. E o budismo traz também nos seus ensinamentos, o budismo foi criado por Siddhartha Gautama, que é o Buda, e Buda trazia já essa ideia de que existia a possibilidade de uma reencarnação dos espíritos que haviam subido aos céus. O Vedismo também, que é a antiga eram os escritos, né, mais antigos encontrados que davam origem ao hinduísmo. O Vedismo também já falava de uma transcendência da alma e falava da possibilidade de encarnações, né, de várias encarnações. Então a gente pode observar que essa ideia
não é nova, né? Que isso vem com a humanidade desde os primórdios. E o próprio Jesus, então, quando chega, né, em reunião com os seus discípulos, nos promete que futuramente, na preparação do terceiro milênio, viria novamente um Consolador, ou seja, um momento em que chegaria à Terra informações importantes a respeito de toda essa crença, de todos esses conhecimentos isolados, ou seja, um unificador de todas essas possibilidades de crenças existentes na humanidade. E ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quantas informações importantes esse pequeno trecho contido em João 15, 16 e 26 pode nos trazer a respeito do que foi ou do que é, né, o Consolador prometido. Quando Jesus fala, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, Jesus está falando de uma preparação que nós naquela época não tínhamos. A humanidade não tinha essa preparação. Ainda tinha sido semeada através dos grandes pensadores da humanidade, como Sócrates, como Platão, como muitos outros, né, na antiguidade, mas que ainda essa semente ainda não havia brotado, ainda não havia se enraizado e o solo ainda não estava preparado naquela época para entender as mensagens de uma forma clara, de uma forma bem objetiva. E aí então é o momento em que Jesus nos promete o momento em que isso aconteceria na humanidade. E aí, como a gente fala, a humanidade em preparação, como vocês podem ver no slide, a organização espiritual acontece desde sempre no mundo. Então, se nós pensarmos em termos de linha eterna de evolução, do primeiro milênio, com Moisés, né, já sendo preparado o terreno da humanidade para a vinda da mensagem de Cristo, e de Cristo para agora, o segundo, para a vinda do Consolador, né, uma segunda parte, um segundo milênio, falando dessa codificação dessas mensagens de uma maneira mais clara. Para que isso acontecesse, né, a espiritualidade começou a preparar a nossa terra com a vinda, com a reencarnação de espíritos missionários. Então nós temos uma diversidade, porque como Jesus, como o Espírito de verdade mesmo falou para Kardec no momento em que fala da sua missão, né, a preparação, ou seja, o plano de Deus não vem apenas na cabeça de um homem, porque ele é falível. Então é preciso que se faça uma organização gigantesca com diversos trabalhadores, né, de Cristo. E foi assim que foi feito. Na Europa, reencarnaram Joana d'Arc, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Pestalozzi, Richer, né? Jean Rousse, Leon Denis. Então, uma infinidade, Napoleão, inclusive, uma infinidade de espíritos que vinham com a missão de começar a despertar na humanidade um pensamento mais aberto, mais iluminado, né? Voltaire, Rousseau, Diderot foram personalidades importantíssimas nessa época, pois começaram a disseminar
o pensamento livre, o pensamento liberal, né? No sentido de ser livre mesmo, né? Desamarrado daquela cultura da época, daquelas crenças da época, do clero que tomava conta de todos os pensamentos, né? das grandes organizações sociais. Na América, isso dito pelo livro, agora eu não vou lembrar o livro que foi, mas na América, o plano invisível, sob orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, conclamados ao progresso futuro. Paralelamente a essa reencarnação na Europa, também na América, né, tanto na do Norte quanto na do Sul, reencarnavam espíritos já com missões importantíssimas de disseminar o pensamento novo a respeito de tudo, né, a respeito das organizações sociais, das políticas e das organizações religiosas. Então, nessa época também começamos a ver na Europa o iluminismo, a revolução científica na época, que também veio acompanhada do iluminismo, ou seja, o que era a revolução científica? É um momento em que existe um desligamento das crenças religiosas e começa a se procurar um pensamento mais científico, né? Um pensamento mais em cima de métodos, em cima de observação experimental. É um momento em que as ciências começam a tomar parte em vários cantos do mundo sobre diversos assuntos diferentes. E posteriormente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um momento muito conturbado e muito sofrido para toda a Europa, principalmente para a França. Mas a Revolução Francesa começou com a ideia de uma revolução através da educação, né? Que foram os girondinos naquela época. Então, os girondinos, esse grupo, queria uma revolução, sim, queria a fraternidade, a igualdade, a justiça, mas através de uma revolução educacional. Mas existiam grupos contrários a esse método, né, dessa revolução, e que foram os jacobinos, que buscaram, então, uma revolução através da morte, através da matança de pessoas que eram contrárias à ideia que trazia a Revolução Francesa. Então, mas tudo isso foi um momento importante também para ser disseminada a importância da educação como instrumento de renovação. Na Europa, então, o livro é A Caminho da Luz, agora eu lembrei, desculpem por eu ter esquecido momentaneamente, a ideia da revolução na Europa, e aqui na América acontecia a independência das colônias inglesas da América do Norte, que é os Estados Unidos. O acolhimento das ideias reformistas que aconteciam paralelamente na Europa eram acatadas pelos pensadores americanos, né? Também existiu ali a libertação dos povos livres, dos homens livres, como é dito no livro. Em momento nenhum ele diz a libertação dos escravos, ele diz a libertação dos homens livres. Todo homem é livre. Então isso acontecia já na América como uma preparação desse terreno para a vinda das novas mensagens, para a vinda dos fenômenos que chegariam logo depois. E aí chega através de diversas reuniões o missionário na Terra. Aí, ainda no livro A Caminho da Luz, eu retirei um trecho que eu vou me permitir ler aqui para vocês. É assim: aproximam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. E, de acordo com as auspiciosas promessas, apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos da humanidade.
assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços das esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos de Cristo baixa ao planeta. Compenetrado na sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador na França, nascia Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo. Emmanuel, a caminho da luz. Então, aqui eu tenho no slide uma cópia da certidão de nascimento de Kardec, né, mostrando como eu tirei um trechinho porque eu achei interessante, né, como é falado, né, naquela época. Aos 12 do vindemário do ano 8º, ou seja, 3 de outubro de 1804, auto de nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivail, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado juiz, e Jeanne du Hamel, residente em Lyon, Rua Sala, número 76. Esse é um trechinho da certidão de Kardec, e é muito interessante notar o nome, né? Existiam, durante todos os estudos feitos, nós pudemos observar que diversas vezes o nome de Kardec aparecia diferente. Uma hora era Denisard Hippolyte Léon Rivail, outra hora era Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Então, cada hora aparecia e a gente não entendeu ainda o motivo dessa diferenciação, do porquê que cada hora esse nome aparecia de uma maneira, né? Mas nós, no mundo espírita, conhecemos e costumamos chamar como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E é importante notar que durante a vinda de Kardec, na sua infância e durante toda a sua vida, na primeira infância e na segunda, Kardec sofreu influências do pensamento da Revolução Francesa. Uma curiosidade que eu encontrei é que o pai e o avô de Kardec, né, o avô materno e o pai, eram adeptos dos girondinos, que eram aquelas pessoas, aquele grupo que acreditava na Revolução Francesa, na revolução dos ideais através da educação, né? Então, o avô de Kardec, por conta desse pensamento contra os jacobinos, logo em seguida foi morto por eles. E o avô, então, com Kardec ainda criança, foi morto, e o pai de Kardec foi lutar nessa revolução, né, nas tropas de Napoleão, e sumiu, né, desapareceu, não se teve mais notícias a respeito dele, não se soube se na época não se tinha notícia se ele tinha sido morto, né, porque o corpo sumiu. E Kardec, então, ficou aos cuidados de sua avó e de sua mãe. E nesse momento, a mãe de Kardec, Jeanne du Hamel, muito preocupada com a sua formação, com a sua educação, e tomando conta dos bens que tinham ali restado, vende algumas propriedades e leva Kardec para a Suíça para ter uma educação revolucionária, aquela que vinha sendo divulgada na época através de instituições reformistas, que era o método Pestalozzi, um método muito revolucionário numa época em que o pensamento não era livre, né, em que o pensamento deveria ser conforme estabelecido pelo clero e pelos poderes políticos da época. Pestalozzi, então, vem renovando tudo isso, divulgando um pensamento mais livre, um conhecimento através da construção ali, da coparticipação, nunca de cima para baixo, mas juntos, né, professor e aluno, construindo um conhecimento. E essas ideias eram muito revolucionárias numa época em que a educação era passada para os alunos de uma maneira até muito violenta. Os alunos eram castigados, eram submetidos a vexações, e Pestalozzi veio renovar tudo isso.
E era esse ensinamento, era essa educação que Jeanne do Ramel queria dar para o seu filho Kardec. E logo em seguida, Kardec, já aos 12 anos, foi levado para esse instituto, o Instituto de Yverdun, Castelo de Yverdun, na Suíça, e em seguida ele se torna o mais sublime, o mais brilhante discípulo de Pestalozzi, o mais brilhante auxiliar de Pestalozzi, devido à sua grande inteligência, né? Já nessa época falava alguns idiomas, no total 6 idiomas, era conhecedor de métodos científicos, conhecia profundamente línguas, mas não só isso, suas culturas também. Então, Kardec se tornou, ou melhor, ainda não Kardec, né, mas Denisard se tornou o grande auxiliar de Pestalozzi, substituindo muitas vezes, inclusive, como diretor desse instituto. Paralelamente a isso, um pouco antes, nascia Amélie Gabrielle Boudet. Na verdade, Amélie é mais velha que Kardec, 9 anos. E ela também, de uma família bastante tradicional, filha única, é levada também para Paris para estudar, porque mesmo naquela época em que as mulheres não tinham esse direito de estudo como a grande maioria dos homens, né, as mulheres viviam para uma vida no lar, para seus maridos, e essa era a cultura. A família de Amélie quis que ela desenvolvesse seus estudos e a levou para a França. E lá ela foi submetida também ao método Pestalozzi, de quem ficou muito adepta durante toda a sua vida. E a Amélie diplomou-se então em escola normal como professora de primeira classe, foi também professora de letras, de belas artes. Então, tanto Denisard quanto Amélie estavam já no mundo, submersos no mundo da educação e adeptos de uma renovação através da educação. Em 1829, ela conhece o professor Rivaio, de quem ela era já admiradora, já tinha lido alguns livros dele, e em 6 de fevereiro de 1832, muito rapidamente, como se duas almas afins se encontrassem depois de muito tempo, eles rapidamente, então, firmaram um casamento em Paris. E Amélie veio a ser a sua mais importante colaboradora durante toda a sua vida. Para falar de tudo que aconteceu depois disso, é importante que a gente volte para a América do Norte. Coisas interessantes estavam acontecendo lá, mais ou menos em 1847. Mas antes disso, antes desse ano, muitas manifestações estranhas aconteciam em algumas regiões, isoladamente. Mais especificamente, alguns fenômenos começaram a acontecer numa pequena casa, numa casa simples, numa choupana, onde viviam o casal Bell, que lá morava, né? Para a gente entender o contexto disso tudo, eu vou pular mais para diante e aí a gente vai entender melhor o que tudo isso significava. Em 1844, batidas começaram a acontecer nessa casa. Batidas, arranhaduras, eram chamados de raps, né? Então, eram manifestações, sons esquisitos não explicados, né? O casal Bell era um casal que já morava naquela casa há muito tempo, nunca tinha percebido esses fenômenos até determinada parte desse ano, onde tudo começou a acontecer. Eles não permaneceram muito tempo nessa casa, mudaram-se e várias outras famílias continuaram indo para essa casa e sentiam os mesmos fenômenos, e ao perceberem essa estranheza, não permaneciam na casa e iam embora. Em 11 de dezembro de 1847, uma outra família muda para lá, a família Fox, né, que era composta naquele momento de pai,
de mãe e 2 crianças, né? Eles tinham outros filhos, mas não moravam ali naquele momento. As 2 meninas, Kate e Margaret Fox, né? A mais nova tinha 7 anos, a Kate, e a Margaret tinha 10 na época. Começaram, certa feita, a ouvir barulhos naquela casa, os mesmos barulhos que antecediam a vinda delas. E, certa noite, a mãe, num relato que fez, numa entrevista que deu, disse que começou a ouvir barulhos e que aqueles barulhos foram ficando cada vez mais fortes e mais altos, como se quisessem realmente chamar a atenção e ser ouvidos. Uma daquelas crianças, a Kate, começou então a entrar em comunicação com aquele espírito, aquelas batidas, né, que na época não se sabia que era um espírito, mas com aquelas batidas, e aí nessa interlocução a Kate começa a perceber, e todos da família, que tinham uma resposta relacionada à pergunta que era feita. Isso gerou uma comoção na família. As crianças, na época, a Kate ficou um pouco assustada e não quis dar continuidade, mas a Margaret continuou. E, posteriormente, a própria mãe, a Margaret Fox, também continuou aquela conversa pedindo informações que só ela e o marido saberiam. E essas informações foram dadas através dessas batidas, quando elas estabeleceram códigos para entenderem essa comunicação. Aos 31 de março de 1848 foi quando tudo isso aconteceu, né? Em 1848, e a partir dali uma sucessão de acontecimentos começou em todas as partes da América do Norte, né? Nos dias subsequentes foram chamados vizinhos para ouvir aquele mesmo fenômeno, e o fenômeno não se acanhava, continuava acontecendo mesmo na presença de pessoas estranhas. E isso chamou a atenção primeiro da vizinhança da localidade, depois de outras localidades vizinhas, depois do estado inteiro, e assim aquilo começou a se espalhar como uma epidemia, aquelas informações. Foi então que se aferiu que poderia ser uma inteligência, né, vamos dizer, extrafísica, né, que estivesse se comunicando com aquelas pessoas daquela época. Vários estudiosos entraram em contato, querendo saber, achando que eram farsas, né? As irmãs Fox foram afastadas daquela casa, foram para outros locais, por entenderem que elas seriam as organizadoras desses eventos, então foram afastadas. Percebeu-se que os fenômenos iam junto com elas, né? Para onde elas iam, o fenômeno ia também. E aí, muito tempo se passou e esses fenômenos começaram a acontecer em famílias também, como se fosse mesmo uma onda mental, em famílias muito conceituadas, famílias de reverendos, de religiosos. As filhas começaram a se manifestar mediunicamente, e isso tomou uma proporção gigantesca, a ponto dos jornais da época começarem a se manifestar com opiniões contrárias, né? E aí até tem um que dizia: os novos fariseus, né, os novos fariseus que agiram com Cristo, né, resistindo àquelas novas revelações, também o fizeram durante as manifestações desses fenômenos naquela época na América do Norte. Então, tem um trechinho aqui que fala as revelações, né? Escrevia a imprensa conservadora e o clero. Ensinam a destruição das organizações eclesiásticas existentes e dizem ser necessárias transformações vitais no mundo social e comercial. Como é geral a crença numa procedência espiritual desses ensinos, crença que se expande cada dia,
o efeito será, como dissemos previamente, a formação de um grande partido radical que em pouco tempo se desenvolverá por si mesmo e surpreenderá o mundo pela sua força. Isso foi um pequeno trecho retirado de um jornal daquela época. Então já se via então resistência, né, daquelas organizações já consolidadas em relação a esses novos fenômenos. Em 1852, depois de um tempo, primeiros médiuns americanos foram para a Europa, já levando esses papéis, jornais, documentos, psicografias, e médiuns que tinham também essa facilidade, médiuns ostensivos, né, foram levados para a Europa para que disseminassem, então, esse conhecimento. A Europa, que era o berço ali da ciência e dos cientistas, para que esses fenômenos fossem estudados e melhor pesquisados pelos cientistas da época. Foi assim, então, que, aos poucos, esse movimento se deu, chegando primeiro na Inglaterra, primeiro de tudo na Escócia, em segundo lugar para a Inglaterra, posteriormente para a Alemanha, e aí da Alemanha, pouco a pouco, né, chegou na França. E em 1854, Kardec, que ainda não era Kardec, era Denisard Rivail, tem pela primeira vez notícias desses fenômenos que andavam acontecendo. E nesse momento não eram apenas ruídos, batidas, mas já eram mesas que giravam, mesas que se comunicavam com pessoas, mesas e objetos que flutuavam no ar, né, com a presença de pessoas ao seu redor. E aí Kardec questiona esse conhecimento. A primeira vez que ele teve essa notícia foi através do senhor Portier, e ele questiona que esses objetos pudessem se comunicar, porque a comunicação precisa de vir de um cérebro pensante, e isso não era possível através de um objeto. Então, nesse momento, Kardec desacredita, né, mas ainda fica atento. Em 1855, em maio, ele foi convidado para participar de uma reunião na casa da senhora Pleine Maison, primeira vez que ele observa, então, os fatos, né, na sua frente acontecerem. E ele saiu dali sem ter dúvidas de que algo estranho estava acontecendo e de que não eram apenas diversões, né, mas que tinha algo a mais ali, algo mais profundo. Em 1855, a partir daquele momento, ele começa a frequentar reuniões na casa da senhora Pleine Maison, e uma dessas reuniões, ele conhece a família Boudin. A família Boudin, o senhor Boudin, tinha 2 filhas, e lhe relatou que esses fenômenos também aconteciam através de suas filhas em sua casa, e convida Kardec para frequentar uma dessas reuniões. Kardec, que a essa altura já era muito conhecido pelo seu metodismo, pela sua seriedade, pelas suas obras, né, na área da educação, Kardec era sempre chamado para observar essas reuniões e dar, através dali, a sua opinião. Ele conhece, então, as meninas, que não eram meninas, depois a gente vai descobrir, pesquisando, né, que as médiuns já tinham uma idade adulta, e que através delas se pôde receber diversas mensagens psicografadas, escritas, né, mas não através da mão, mas através de uma cesta com uma ponta de um lápis na ponta. As duas colocavam as mãos em cima daquela cesta, e aquela cesta se movia e escrevia a mensagem em cima de uma pedra de ardósia. E aí o Denisard percebe que aquilo não poderia ser fruto da mente das 2 meninas, que tinha uma força diferente, estranha e desconhecida ali, que estava provocando aqueles movimentos e deixando aquelas mensagens.
Até então, nenhum intuito sério tinha naquilo, apenas uma observação, apenas uma curiosidade. Mas a partir daquele momento, através das mensagens que eram deixadas, Denizar percebeu que existia algo ali muito maior, algo que relacionado à filosofia, à psicologia e à natureza. Então, apesar de todo esse movimento contrário que existia na época, onde as mulheres eram bastante oprimidas, né, eram cerceadas da liberdade de expressão, foi através das grandes mulheres da codificação que todo esse processo se iniciou com Kardec. Nós temos aqui, então, como podemos ver aqui no slide, algumas mulheres importantes nesse processo, que foram as médiuns que Kardec conheceu e que se espalharam ali, né, em diversas regiões da França, principalmente, mas não só da França, da Alemanha, da Inglaterra, e que todas elas contribuíram de alguma forma para a chegada dessas mensagens. Então, nós temos a Catherine Caroline Boudin, que foi uma das filhas do senhor Boudin, já com 28 anos, quando iniciou o trabalho com o professor Rivail, na casa dos seus pais. Responsável, juntamente com a sua irmã, a Pélague Boudin, chamada de Julie, né, em todos os livros que a gente vê, e até no filme também. É interessante a gente observar que no filme de Kardec, elas aparecem como duas meninas, né? Mas, observando aqui no slide, a gente pode pegar a certidão de nascimento delas e observar que uma já estava com 28 anos e a outra com 26, quando conheceram o professor Rivaio nas suas reuniões em casa. Outra médium importante foi Ruth Céline Jaffé, que nasceu em 1822. Ela já era uma sonâmbula profissional. O que vem a ser isso? Uma sonâmbula profissional que dava consultas junto com o professor, junto com o Jean Rostand, que era o magnetizador que trabalhava junto com ela. E a partir da disseminação daquelas reuniões e de saber do trabalho que Kardec vinha fazendo, né, na pesquisa desses fenômenos, a Céline Jaffé, então, resolve abrir mão daquilo que ela fazia, dando consultas individuais, e passa a se colocar a serviço do professor Rivail, né, para obtenção dessas mensagens. Então, as irmãs Boudin e Céline Jaffé foram as principais médiums no início desse processo e para a obtenção das mensagens que vem compor o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra. Logo em seguida vem Hermance Dupont, já em 1800, que conhece Kardec em 1841, né? Aos 16 anos de idade, ela era uma filha de uma família bastante tradicional, de muitas posses, né? E muito enfronhada ali na nobreza daquela época. Eles eram frequentadores da nobreza. E Hermance Dupont, aos 12 anos de idade, começa a ter as suas primeiras manifestações e psicografa um livro, uma autobiografia de Joana d'Arc. Imagina, aos 12 anos de idade, ela ter essa habilidade já para psicografar uma biografia. Então, em seguida, a Hermance Dupont começa a escrever novamente outras mensagens importantes e depois a comunicação de Luís, né, do que havia sido São Luís, né, considerado São Luís na época. E aí, então, a Hermance Dupont se aproxima, na verdade não foi ela, né, porque ela era ainda menor, mas o pai dela se aproxima de Kardec e mostra as habilidades da filha, e ela passa a ser uma exímia colaboradora de Kardec na época, e foi quem também auxiliou na supervisão das obras. E ela é também cofundadora, né, da Sociedade Espírita junto com Kardec,
e outras pessoas da época, a irmã Sappho foi um espírito de grande valor para toda a obra de Kardec. Então, aqui nós temos nesse slide, né, algumas mulheres importantes que fizeram parte desse processo. Temos a própria Madame Kardec, que foi a Amélie Gabrielle Boudet, temos a Mademoiselle Pleno Maison, temos a senhora Aline Carlotti, que foi uma das médiuns também, já num processo mais adiante, irmã Sappho, Celine Jaffé, as irmãs Boudin, né? Temos a senhora Maria Delane, que era a mãe de Gabriel Delane, também uma das médiuns, e outras senhoras com participação notável, muitas outras, né? Então, um grande número de mulheres atuando nessa obra com o professor Rivail, que posteriormente vem a ser chamado de Allan Kardec. Como surgiu esse nome, né? Celine Jaffé recebeu em mensagem que ele deveria adotar o nome de Allan, né, que havia sido o nome de uma antiga personalidade dele, na época em que havia animado a personalidade de um druida na Terra, né? E Kardec havia recebido por um outro médium. Então, diferente do que a gente imagina, esse nome não veio inteiro, ele veio separadamente. Então, Kardec assume então esse nome dado, sugerido pela espiritualidade, para assinar todas as suas obras. Primeiro porque ele já tinha estudos, né, relacionados, livros publicados com o nome dele de nascimento. E para que as coisas não se misturassem, e até para que ele fosse protegido de possíveis críticas e que esse trabalho dele inicial não fosse, vamos dizer, que prejudicado ou misturado, né? Kardec, então, resolve, por orientação da espiritualidade, assinar com esse novo nome. Pensando em como era o método, né? Que método que Kardec utilizou e como ele chegou a esse método. Então, falando um pouquinho sobre o método utilizado por Kardec, né, ele mesmo fala no livro Obras Póstumas como que ele chegou vamos dizer que organizar esse estudo que era gigantesco, como ele chegou a organizar isso tudo. Então vamos lá, ele diz: apliquei essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas. Então a gente percebe que Kardec, desde sempre, né, ele tinha essa forma de agir, esse método, esse cuidado metódico com as coisas que ele estudava. E foi o que ele disse mais adiante: foi assim que procedi sempre trabalhos anteriores, desde a idade dos 15 e 16 anos. Agora eu me pergunto, com 15 e 16 anos, né, Kardec já utilizava esse método experimental para os seus estudos particulares. Então ele era, né, uma personalidade, um espírito de muita inteligência. E aí ele continua: fazia-se mister, portanto, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. O que era um pensamento positivista na época? Era um pensamento que não se fechava às novas ideias, mas que buscava comprovação daquele efeito, né, por uma causa inicial. E esse era o pensamento de Kardec. E aqui a gente tem algumas fases do pensamento experimental: a observação, o registro dessas observações, a comparação de dados, a análise desses dados, a sistematização, a conclusão e a publicação dos resultados. Olha só que trabalho, né? Que empenho, e que foi preciso para que Kardec
organizasse toda a obra que ele organizou em apenas 10 anos de trabalho, pouco mais de 10 anos. Né? Então, é muito interessante que ele relata no livro Obras Póstumas também, que em certa feita, quando ele frequentou a casa da senhora Cardone, né, ela se ofereceu para ler a sua mão, que era a faculdade que ela tinha, a leitura de mãos, que na verdade era uma segunda visão, e aí Kardec diz que ela comentou: nasceste com uma grande abundância de recursos e meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Fora governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio, subordinais o instinto, a paixão, a intuição, ao método, a teoria. Tiveste sempre pendor para as ciências morais, amor à verdade absoluta, amor da arte definida, benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer e de consolar, necessidade de independência. Então, a senhora Cardone, ela descreve o espírito de Kardec e suas virtudes e coloca aqui, né, quanto ele era grandioso em espírito através de recursos que ele vinha adquirindo ao longo de toda a sua existência na Terra, e até fora da Terra, e até em outros planetas. Então, além das virtudes de inteligência intelectuais, Kardec também tinha virtudes morais, benevolência. E aqui então, né, Kardec, a 30 de abril de 1856, ele tem conhecimento através de mensagens da senhora Jafé pela primeira vez da sua missão. Qual seria a sua missão? Em 7 de maio de 1856, Kardec, parecendo não entender direito o que aquilo queria dizer, pergunta novamente à senhora Jafé, através de sua mediunidade, ao espírito Hahnemann, sobre a sua missão, sobre o que seria exatamente sua missão. Em 12 de junho de 1856, ele, através da senhorita Aline, né, Carlotti, aqui está como Aline C., mas é Aline Carlotti, pergunta novamente sobre a sua missão, parecendo não acreditar, e aí quem lhe responde é o Espírito de Verdade, falando que confirmava todas aquelas informações e confirmava tudo o que tinha dito anteriormente sobre a missão dele, mas que ele precisaria de muito cuidado, porque aquela missão não seria fácil. Aquela missão lhe traria muitos problemas, lhe traria muitas tristezas, muito desgosto pelo quanto a sociedade o atacaria, pelo tanto que de ataques ele receberia de pessoas ao seu redor, de traição de pessoas queridas. E Kardec, então, como uma forma de ser preparado, ouve essas mensagens do Espírito de Verdade e fortalece ainda mais o seu espírito, né? Kardec, em toda a sua humildade, vem perguntar ao Espírito de Verdade se ele seria capaz de fazer aquela missão. E aí é onde ele tem a resposta do Espírito de Verdade, dizendo-lhe que era necessário, além de toda a sua capacidade intelectual, que era inegável, que ele tivesse também coragem, perseverança inabalável, firmeza, prudência e tato, devotamento, abnegação e disposição de todos os sacrifícios, e que tudo isso dependia somente dele e de ninguém mais. É claro que a espiritualidade estaria sempre ao seu redor para apoiá-lo, para fortalecê-lo, para direcioná-lo, para iluminá-lo, né? Mas que as características principais para a composição, para o cumprimento dessa missão, dependeria somente dele. E é nesse momento que a gente começa a refletir a respeito do legado que nos deixa Kardec, não apenas
do trabalho que ele desenvolveu, da missão em si, mas de todo o seu exemplo, né, porque ele cumpriu essa missão com todos os seus detalhes. Ele nos deixa então um exemplo de espírito grandioso, do quanto é necessário, muitas vezes, além do método, mas de quanto é necessário uma grandiosidade moral, né, para lidar com as nossas pequenas missões do dia a dia. E que através desse caminho deixado por ele, porque o Espiritismo não é apenas fenômeno, como disse a nossa página de preparo hoje, nós não estamos buscando, através das cartas, mensagens personalísticas ou fenômenos ou curiosidades a serem sanadas, mas muito mais do que isso. Esta mensagem nos fala diretamente ao espírito, nos fala diretamente, nos convidando e muitas vezes até nos intimando a sermos homens de bem, conforme o próprio Evangelho nos traz. Ali, um passo a passo de como ser um homem de bem. E que só assim encontraríamos o caminho da felicidade, através do amor, da justiça e da caridade. Essa lei tão importante que devemos consolidar dentro de nós mesmos. Essas mensagens trazidas pela codificação, então, clareando, amplificando e tornando objetivas as primeiras mensagens do Cristo, vem construir, então, vem começar a construir um caminho, uma escadaria de ascensão para a nossa humanidade. E assim, então, amigos, eu finalizo esse momento de estudo, que poderia render muito mais, né? Mas que espero que tenha sido proveitosa para cada um de vocês. Então, vamos finalizar com uma prece, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por essa possibilidade de estar em contato com essa obra grandiosa, por termos o conhecimento, termos em nossas mãos as ferramentas necessárias para o que precisamos para mudar, para transformar o nosso ser em seres melhores, em seres do bem, em seres realmente que refletem a luz de Deus em nosso espírito. Agradecemos, Senhor, por todas as possibilidades que recebemos, pelo amor e pelo acompanhamento que a espiritualidade sempre direciona a todos nós. Que assim seja, então, graças a Deus. Então, meus amigos, eu me despeço de vocês, um grande abraço, felicitações a todos os nossos irmãos da casa Vinha de Luz e até a próxima.